Dia lindo, olha, tem sol, tem vento. Tem muito verde. E tem verde, tem natureza, tem o principal, a presença do Senhor no nosso meio. É verdade. Olha que alegria estar aqui com uma pessoa tão maravilhosa como essa, que chegou aqui de surpresa quase. Exatamente. Gente, as coisas que Deus faz, às vezes a gente não consegue nem imaginar. entender. Né? Você tá pisando um dia num lugar, dali a pouco Deus te tira daquele lugar, te coloca em outro lugar, e muitas vezes a gente não entende o porquê, mas a gente obedece, né, meu Chico? Isso mesmo. Mês passado mesmo. você não tava nem aqui, você tava num frio e agora tá aqui no calor. Mês passado não, dezembro. Até janeiro, até 9 de janeiro até a gente chegou. Até janeiro, é verdade, já estamos em março. Eita, olha isso. Muito rápido, parece que foi e essa ontem, semana... né? É Semana das Mulheres, né? Exatamente. A gente está gravando hoje aqui para vocês, aproveitando essa oportunidade para poder, em primeiro lugar, abençoar a tua vida, mulher. Mesmo. Que privilégio, né? Jesus o tempo todo se relacionava com as mulheres com respeito, não é? Exatamente. Com aquela humanidade, com aquele coração terno, misericordioso. Eu penso assim, eu queria muito estar naquele bando, correndo atrás de Jesus aonde ele ia, porque a gente tem esse desejo de estar perto dele mesmo, sempre. E na época de Jesus, as mulheres eram muito maltratadas. Hoje ainda também, né? Exatamente. Em muitas regiões do mundo, as mulheres, elas são tratadas como algo abaixo, né? Não tem sequer um respeito. Muitas vezes a gente pode até dizer que dentro da nossa realidade, nosso contexto, né, não tem dignidade. E existe, infelizmente, minhas queridas e meus irmãos, muita ainda situação de abuso, de assédio, de violência, enfim, de minimizar. E a gente não tá aqui para poder criar uma visão de que a mulher deveria isso ou aquilo, mas a gente está aqui para dizer para vocês que nós seguimos a um homem que se chama Jesus, Jesus de Nazaré, e esse homem, ele trouxe a mulher no eixo, para o lugar certo. Ele restaurou a nossa imagem, ele nos amou, ele nos ama, ele nos respeita, ele nos trouxe dignidade, ele fala conosco, ele olha para nós e ele entende a nossa dor. Ano passado, lembra que a gente fez uns programas de mulheres, né? Então teve um que era de mulheres anônimas. Exato, lembra? Lembro. Foi tão legal aquele programa assim de mulheres que tiveram encontros com Jesus, e ele com aquela humanidade que ele tinha, mas ao mesmo tempo divindade, que ele é Deus. Ele tratava as mulheres com respeito, com o carinho que elas mereciam. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, né? Chegou, ela não podia nem estar no meio daquela multidão. Exatamente. Ela estava completamente impura. Poderia ter sido apedrejada por ter ousado estar ali para buscar a cura, né? E Jesus parou e disse, de mim saiu virtude. Por quê? Porque ele queria mostrar de quem era a virtude que ele tinha liberado. Para quem foi, né? Para uma mulher que aos olhos humanos era impura. E quando a gente pensa, né, nessa atitude de Cristo, eu acho que vai muito além do que está realmente ali só colocado, né? É o Senhor falando assim, olha, aquela que vocês não queriam que estivesse entre nós, ela me tocou de uma forma diferente, com uma fé diferente, de uma maneira diferente, de mim saiu algo diferente, e eu quero que vocês vejam que ela é importante e que por ela eu parei. E a fé que ela teve de só encostar a mão nas vestes de Jesus. Essa fé tem que ser imitada por nós hoje. Exatamente. Né? Às vezes nós mulheres vivemos situações e a gente não sabe com quem se abrir. Existem mulheres hoje, Shirley, no Brasil, em outras regiões do mundo, em regiões até mesmo de primeiro mundo, onde eles falam tanto em igualdade, mas que têm sofrido, que têm passado situações muito difíceis e que não conseguem abrir a sua boca para compartilhar a sua dor. Mas nessa tarde, ou nesse momento que você está assistindo, eu quero te dizer algo. Existe um homem, existe um Deus, e dele sai virtude até os dias de hoje. Isso virtude mesmo. Capaz de curar a sua dor, seja ela física, seja ela emocional, seja ela do âmbito que for. Porque Ele é poderoso para transformar, Ele tem feito isso na nossa vida. Amém. Tem uma música que fala, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. É uma decisão, é hoje. Não é para amanhã, para depois, é hoje.
Se você tá com aquele desejo, como aquela mulher, ela correu, foi lá e falou, vou lá, eu vou, não quero nem saber. E foi abrindo o caminho, chegou lá e tocou. Hoje é o seu dia de tocar nas vestes de Jesus. De repente você está passando por uma situação familiar, uma situação financeira, uma situação de saúde. Abra o seu coração e toque nas vestes de Jesus hoje. Amém. E muitas vezes a pessoa pensa, né? Eu não mereço. Eu não mereço o perdão. Eu não mereço que um Deus olhe para mim. Eu não mereço ser parte de algo. Tem pessoas que vivem essa prisão emocional e espiritual, né? Que é um sentimento de acusação, um sentimento de culpa constante. E saia hoje dessa prisão. Amém. Porque muitas vezes você tá com a porta aberta, mas você tá lá sem correntes, mas ainda preso em situações onde o Senhor já te perdoou, onde o Senhor já te libertou. Ele que é Deus, Ele que é poderoso, Ele está te olhando de uma maneira diferente. E muitas vezes você não consegue se perdoar. Então existe um processo para isso em Cristo. E Ele vai te ajudar, Ele pode, Ele quer te ajudar. Então, não existe ninguém no mundo que não tenha acesso a isso. Ele é alguém acessível a todos. Lembrando desse programa, né, Mulheres Anônimas, quando ele chega naquele tanque em Samaria e ele conversa com aquela mulher que estava numa situação rejeitada, difícil, né? Já teve quantos? 5. E aquele que você tá nem é teu marido. Então você pensa naquela época, uma mulher que vivia desta forma, né? Como era rejeitada e ela acusada. tinha que ir pro poço num horário que ninguém fosse, né? Ela não podia estar junto com as outras mulheres. Exatamente. Porque até as próprias mulheres não gostavam de estar perto dela. Quando o sol estava muito quente, alto, que ninguém ia, era o horário que ela ia, porque ela não ia encontrar ninguém no caminho, porque provavelmente era hostilizada. Enfim, eu posso dizer que vivo em regiões onde mulheres que passam por situação desse tipo são totalmente hostilizadas. E fico imaginando, né, como que deve ter sido. Mas o Senhor desviou o caminho para chegar até ela. O Senhor mandou os discípulos fazer outras coisas. Porque ele precisava, ele quis encontrar com essa mulher para poder libertá-la. Então, você é importante. O Senhor, ele quer que você o receba, porque está pronto para te encontrar. Amém. E a hora que ela encontrou, e a hora que ela entendeu que ele era o Messias, ela não conseguiu ficar quieta. Ela foi para a cidade e falou para todo mundo que ela que estava ali por perto. Eu encontrei. Vai fazer missões, né? Acabou de se converter, já era uma missionária. Exatamente. Nem precisou de fazer curso, hein? Nada. E outra foi Maria, né? Exatamente. Que Maria também, quando viu que Jesus tinha ressuscitado, Jesus disse, vai e anuncia que eu estou vivo. E interessante que naquela época, naquela cultura, a voz da mulher não tinha peso algum. E quando Jesus ressuscita, encontra uma mulher, né, e fala para essa mulher contar para os outros, até mesmo os discípulos duvidaram. Só para você ter ideia. Mas o Senhor, ele vê valor em nós. Isso. O Senhor, ele sabe que é importante aquilo que nós sentimos. E ele sabe também o quanto nós mulheres influenciamos. Shirley, pensa o quanto você influenciou a vida dos seus filhos desde pequeno. E o quanto os seus filhos, que tinham outros amigos, podiam influenciar através da influência que você tinha sobre eles, outras pessoas. Então a gente não tem noção de onde vai. Por isso é importante a gente, como mulher, saber o que o Senhor quer que a gente faça. Isso mesmo. Ter consciência de o que eu estou fazendo aqui nessa terra, o porquê que eu estou vivendo agora, nesse tempo, nesse lugar, por que Deus me trouxe. Hoje eu fui fazer uma visita, até de manhã, né? Fiquei um tempo com uma mãezinha que está com um menininho de 3 meses no hospital. Ela ficou uma semana inteira no hospital porque ela amamenta, então não podia sair de lá. E aí a gente foi para lá, fiquei com ela um tempo e tal. E aí eu falei para ela assim, querida, você não está aqui à toa não, porque nessa uma semana 2 mulheres se converteram, 2. E agora, quando eu cheguei lá, ela estava saindo de uma ala do hospital e indo para uma outra ala. Falei, é porque aquele campo missionário já terminou, agora você está indo para outro campo missionário.
tudo que acontece na nossa vida tem uma razão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que a gente não veja bem nenhum numa criança de 3 meses, está internada, com oxigênio, aquela situação toda, mas Deus tem o tabuleiro de Deus, né? Deus tem um propósito para cada coisa. Você estava falando, né, assim, em off ali, a gente estava conversando sobre essas coisas, né, de o Senhor, Ele conhece o fim desde o começo, Ele sabe qual é o plano dele, aonde Ele quer que chegue, né, Ele tem sempre o melhor para nós. E aí a Shirley usou um exemplo que eu achei super interessante, né? Célio que fala sempre que Deus tem um jogo de quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. E Deus tem a figura final, Ele já sabe o que é a figura final, mas Ele vai colocando as peças uma de cada vez para completar o quadro. Desde que a gente se submeta à vontade dEle, é certeza de que Ele sempre tem o melhor para nós. E que nesse caminho, para chegar no propósito dele na nossa vida, muita coisa vai acontecer, né? A gente olha para a história de José, a gente olha para a história de Davi. É claro que Davi teve situações que ele teve atitudes que não foi conduzido pelo Senhor, mas ainda assim ele pediu perdão, ele aceitou o perdão, ele aceitou as consequências, a restauração, para que se cumprisse a vontade também de Deus na vida dele. Então, nas nossas vidas também, né? Então, a gente fala muito como mulher, que a gente vive muitas situações, e às vezes, né, situações de perdas de filhos, e às vezes no momento a gente não entende, mas Deus tem um propósito maior para todas as coisas. Então, basta você crer, você confiar, e você buscar a saída naquele que pode te dar, naquele que conhece todas as coisas, né? Tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Amém. É lindo, né? É lindo. Eu só não te acompanho porque eu vou estragar a música. Eu acho que eu vou acabar cantando em outro ritmo. Mas é lindo esse louvor, né? Gente. Não sei se você tá pronto ou não, mas você precisa tocar nas vestes de Jesus. Eu tenho buscado tocar e falar: Senhor, eu preciso do Senhor em minha vida, eu preciso de milagre, eu preciso de cura, eu preciso da tua atenção, mestre. Amém. Eu quero te seguir, eu quero estar contigo, para tudo que o Senhor tiver para mim, seja aquilo que eu quero ou não. Amém. Faça em mim a tua vontade. Tua vontade perfeita. Exatamente. Amém. Isso sim é ser reconhecida como mulher e ter o lugar certo na sociedade, obedecendo ao Senhor, conhecendo os seus princípios, se submetendo a Ele e sendo amada e respeitada pelo Senhor. Amém. Porque foi Ele que te criou e foi Ele e é Ele que nos amou primeiro! Acertamos! Tchau! Ai, foi bom! Meu nome é Zoé, sexo feminino. Amo ser mulher. Acho um privilégio, um presente de Deus. Recebi hoje várias mensagens muito delicadas de parabéns pelo Dia da Mulher. Vídeos com flores, bênçãos, músicas lindas, e fiquei pensando no sentido de tudo isto. Como não acho que é mérito meu ter seios, ovário, útero, poder gerar filhos e ter a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, fico pensando por que deveria receber parabéns. Alguém sabia que há o Dia dos Homens? Pois é, dia 15 de julho no Brasil. Como nunca ouvi ninguém comemorar, vou usar este momento para homenagear meu amado pai, pois sem ele eu não estaria aqui. Também gostaria de homenagear meu marido, pois sem ele eu não teria 4 filhos maravilhosos. E aproveitar para declarar aos meus filhos homens, genros, netos e tantos amigos que vocês enriquecem minha existência. Ser mulher é incrível e vocês me desafiam a crescer a cada dia. Quero dizer algo sobre mim. Nem sempre achei bom ser mulher. Com uns 9 ou 10 anos eu ainda não tinha seios e era reta como uma tábua. Não usava brincos, pois tinha alergia. Com este nome diferente, Zoé, eu era confundida com um menino. Achava as conversas dos garotos bem mais divertidas do que a das meninas. Moleca,
Amava subir em árvores e fazer traquinagens. Aliás, era melhor do que a maioria dos meninos nisso. Cabelo bem curtinho, pois mamãe, com tantas filhas e medo de piolho, nos levava ao barbeiro para economizar e mandava cortar bem curto. Fico pensando, se alguém tivesse me dado a chance de escolher naquela época se eu queria ser menino, talvez eu tivesse aceitado. Na época, achava o fim garotas de laços e babados. Fico imaginando se eu tivesse tomado hormônios, feito operações e exercido a minha total incapacidade de escolher o que queria ser. O que teria acontecido? Hoje, talvez eu fosse uma pessoa totalmente indefinida e talvez a vida não fizesse mais nenhum sentido. Minha visão de mundo era muito limitada naquela idade e eu escolheria baseada em coisas muito pequenas. Afinal, ser menino é muito mais do que subir em árvores, poder falar bobagens e jogar futebol. É como se perguntássemos a uma criança o que ela quer comer. Sorvete o dia todo, batatas fritas, pirulitos? Não é porque eu afirmo que sou homem ou mulher que me torno assim. Não é uma autossugestão. É muito mais do que isso, é um fato. E essa conversa parece tão absurda como uma abóbora dizer que é uma berinjela e a partir daí exigir que os outros a tratem como berinjela. Ou um bule de chá de dizer de hoje em diante eu sou uma peneira. O que parece é que a pessoa não se aceita e joga sobre os outros a culpa de chamá-la pelo seu verdadeiro nome. Confuso, não é? A verdadeira libertação não está em mudar o que eu sou, mas em aceitar o que sou e, à luz da palavra de Deus, encontrar o meu propósito para a vida. Para alguns eu sei que é bem mais difícil do que para outros. Acho que se Paulo de Tarso escrevesse suas cartas hoje, escreveria assim: se você foi chamado sendo homem, continue assim. Se você foi chamado sendo mulher, continue assim. Deus não erra e não errou quando fez homem e mulher e achou muito bom. Confiram em Gênesis, na Bíblia. Mas podem me jogar tomate se quiserem. Mas há um momento em que não dá mais para ser moderna. Preciso ser honesta e fiel a Deus e honesta comigo mesma. A questão é, o que vou fazer com o que sinto, penso ou todo mundo diz que posso, mas que não está de acordo com os princípios do Criador que nos fez? Não quero fazer pouco caso do que cada um sente e sofre. Não tenho o direito de desprezar, ridicularizar quem quer que seja. Cada um pode se comportar como quiser e fazer com seu corpo e mente o que decidir. Cada um é responsável por si e cada um colherá o que plantar. É a lei da natureza. Entendo que não é o que eu penso ou sinto que me define. Não é o que fizeram comigo que determina quem sou. Em Jesus, posso ser livre e ter paz. Fui criada para adorar ao Criador. Em Jesus, sou plena. Minha identidade é Zoé, filha de Deus. Feliz Dia da Mulher! A cada preciosa que luta tanto para dar conta de tantas coisas. Minha mãe dizia que Deus deveria ter feito as mulheres como polvos com muitos braços. Eu sou tão atrapalhada que acho que eu daria muitos nós com tantos braços. Só sei que Ele faz tudo certo. Querida, você foi feita com muito capricho e é muito amada. Não acredite em ninguém que lhe diga o contrário. Jesus sabe de suas lutas, carências, solidão e quer cuidar de você. Ele te acha linda. Deus abençoe ricamente a cada uma neste dia e sempre. Gostaria muito de te dar um abraço pessoalmente, mas receba um abraço de Jesus, com todo o amor. Quando eu penso em um texto para trazer uma mensagem para as mulheres, em diversas vezes, diferentes momentos, o texto que me vem à mente é 1 Pedro 3, de 3 a 4. A beleza de vocês não deve estar
nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Em outras traduções, o texto traz como beleza incorruptível. Um ornamento incorruptível é o quê? É um espírito manso e tranquilo. E Provérbios 31, versículo 30, fala que a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será elogiada. Então o mundo tenta ditar um padrão de beleza, mas o Senhor já estabeleceu esse padrão há muito tempo. É um padrão duradouro, é um ornamento que não perece, incorruptível. Então que Ele venha encontrar em nós, que a gente venha exalar essa beleza genuína com a qual o Senhor nos criou e desejou, né? E colocou em nossos corações, que a gente venha buscar, que isso venha a ser prioridade, que os padrões estabelecidos pelo mundo não venham dominar o nosso coração. Isso não quer dizer que a gente não deve se cuidar, que não deve se adornar, mas que a beleza principal seja em ter um espírito manso, dócil, tranquilo, em buscar exalar santidade, pureza. Então, que o Senhor e que as pessoas venham ver isso em nós. E tem uma musiquinha do CD infantil de Diante do Trono, que traz uma mensagem, assim, eu acho bem especial. Quando a gente era adolescente, cantava nos aniversários de 15 anos das nossas amigas. A gente fazia essa lembrança, né? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele desenhou. Com suas próprias mãos pintou a cor da sua pele, os seus cabelos, desenhou cada detalhe num toque de amor. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Então, que a mentira, que o padrão do mundo, nada venha anular o que você é para Jesus. E eu queria lembrar e convidar você, né, a reafirmar algumas verdades do que você é em Jesus. Nós somos escolhidas. Efésios 1:4 fala que em amor nos predestinou para Ele. Então Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santas e irrepreensíveis diante deles. Somos propriedade exclusiva de Deus, segundo fala 1 Pedro 2:9. Então você é escolhida. Que essa verdade deve estar sempre no seu coração. Uma segunda verdade que eu quero lembrar é que você é amada. Romanos 8:38-39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então, é um amor infinito, um amor grandioso. Terceira verdade que eu quero trazer à memória é que jamais estaremos sozinhos. Mateus 28:20 fala: e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A quarta verdade é que você é incrível. O salmista, no Salmo 139:14, falou: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. E foi assim que ele fez cada um de nós, cada um com a nossa peculiaridade. Você é formosa. Tu és toda formosa, querida minha. Cantares 4:7. Sexta verdade que eu quero trazer à memória: você é capaz. Porque a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. Sétima verdade: você é vitoriosa. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Jesus. E nos fez mais que vencedores. Você é forte. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. E o último ponto que eu quero trazer aqui é que nós somos supridas. Você é suprida, você tem tudo o que precisa. Porque o Senhor, Ele é suficiente para nós, né? 2 Coríntios 12:9 fala: porque a graça de Deus é suficiente para nós e o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então eu não sei a condição de cada uma hoje, mas eu sei que a gente sempre enfrenta luta. Não sei a condição atual, mas a gente tem uma certeza de que Deus, Ele é suficiente, de que Ele nos supre em tudo, que Ele é mais do que a gente precisa. Então a gente não precisa provar nada para ninguém, a gente não precisa competir com ninguém. A gente só precisa ser quem Ele nos desenhou para ser. Há muita beleza no papel da mulher, há muita formosura,
há muita delicadeza. Quando a gente olha o Provérbios 31, a gente vê aquele padrão admirável de mulher, o conceito que o mundo define de submissão, do papel que o Senhor estabeleceu para nós, é muito pobre. E ele tenta competir com o encanto que Deus desenhou para nós, que Deus escolheu para nós. Ele tenta destruir, na verdade, a feminilidade que Deus definiu. Não que a gente venha buscar ter esse coração singelo que o Senhor espera de nós, uma fé genuína, um espírito manso, submisso. Eu quero te animar, tá? Sempre declarando as verdades do que você é em Jesus, independente da condição que esteja passando hoje. Venha se apegar à palavra, ter o ânimo renovado, a força, a fé, a esperança, a alegria. Venha estar exalando a leveza e beleza que há nessa função, nesse sacerdócio que ele, com muito capricho, com muito mimo e com a sua perfeição, desenhou para nós. Que a gente venha ter a alegria e viver a vida. Boa tarde, queridas. Tratando um pouco sobre essa onda do feminismo que hoje está tão ferrenha e que as mulheres têm sido envolvidas, infelizmente, vemos até na própria igreja hoje essa influência maléfica mesmo do que se chama feminismo. Eu vivi na época da efervescência mesmo do feminismo. E nessa época eu estudava num colégio de freiras e nesse tempo tivemos assim algumas experiências negativas mesmo, porque mesmo estudando num colégio religioso, a influência vinha através da TV, que estava começando naquela época, as novelas, as jovenzinhas naqueles grupos de músicas e tantas outras coisas que a gente ficava entre dois pensamentos, né? E como jovem, a tendência era seguir aquela coisa do que a informação estava vindo aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, através da televisão, que era uma novidade na época. Eu estou com 76 anos, aí vocês já imaginam. Então foi no início da juventude que eclodiu mesmo esse movimento. E então a influência realmente foi perniciosa para as nossas vidas, porque a gente que estava acostumado a ouvir que a família, que os filhos deveriam se submeter aos pais, honrar, essa coisa toda, nós começamos a ver algo diferente, com perspectivas diferentes, que a mulher era livre e que os filhos também tinham as suas escolhas e não podiam seguir aquilo que os pais determinavam. E íamos vendo na televisão que algumas jovenzinhas fugiam e faziam coisas, e aquela falta de entendimento mesmo do jovem, a descoberta das coisas novas, culminava tudo para que houvesse uma individualização desta coisa tão preciosa, que é a família bem estruturada, tendo o pai, a mãe, os filhos, a mãe na direção da casa, o marido trabalhando para o suprimento. E as mulheres foram achando que estavam evoluindo, quando na realidade estavam involuindo. Por quê? Porque vemos hoje a mulher sobrecarregada, com muitas tarefas, sem poder cuidar muito da casa.
e sem poder realmente dar a sustentação para a família, sendo aquela mulher, conforme a palavra diz, virtuosa, que cuida da sua casa, que dá o suporte, e que tem o marido que é o guia, o sacerdote do lar. Então vemos hoje a inversão de valores. E o que é mais incrível é que naquela época ninguém nunca ouvia falar de mulheres com o ministério pastoral. E hoje a gente vê isso e acha normal, porque foi infiltrando na igreja essa coisa de que homem e mulher têm a mesma posição, a mesma direção de ser o que querem ser e podem fazer conforme cada um acha. Mas nós sabemos que todos, homens e mulheres, têm cada um a sua função específica e deve estar neste momento buscando ver o que Deus tem para a sua vida e o que Deus já deixou estabelecido. Deus deixou os seus princípios e nós precisamos, como cristãos, nos nortear por eles. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a proclamar os feitos do Senhor com alegria, com singeleza de coração, cada um dentro da sua função, agindo e atuando conforme a vontade do Senhor.